Carlos Poeira vive uma existência calma a fazer o que mais gosta, mas nos ombros carrega a mágoa e a culpa de um passado que é tudo menos cor-de-rosa. Só 2, 3 meses depois da minha mãe ter morrido é que me contaram que ela se tinha suicidado. Eu tenho certezas absolutas que foi por minha causa. Que passado será este tão difícil de carregar? Conheça a história já a seguir. Já vamos realmente conhecer a história do Carlos, mas relembro que todos os convidados desta emissão das Tardes da Júlia têm hoje vidas comuns, portanto podemos dizer que são felizes, mas que atrás destes cotidianos hoje normais se escondem histórias muito difíceis de um passado difícil de esquecer. O Carlos, que eu apresentei logo no final da parte anterior, tem a profissão que mais gosta. Já tem namorada, é um homem sereno, com uma existência pacífica, mas nem sempre foi assim. Ora, vamos lá conhecer a história. Nos anos 70, os Poeira era uma família popular no Barreiro, conhecidos à conta de um negócio bem-sucedido na área do restauro de mobiliário. Foi desde muito jovem que Carlos se dedicou a aprender o ofício que acreditavam os pais lhe garantiria um futuro desafogado. A partir de certa idade, negociava, comprava, vendia, ia à casa das pessoas, entrava dentro da intimidade das pessoas para comprar mobílias usadas, mobílias antigas. Aquilo era uma vida maravilhosa. Tudo corria sem problemas, com Carlos a assegurar o negócio com a supervisão do progenitor. Mas o futuro só lhe foi risonho até aos 22 anos, quando uma notícia trágica e inesperada vem abalar para sempre o mundo deste jovem rapaz. Meu pai morre quando não se espera. Meu pai tem 50 anos e senti que uma trave da minha casa tinha ruído e eu, sei lá, a primeira sensação que se tem é que não se vai aguentar com aquela carga toda. E não aguentou. Tentou fugir ao sofrimento agarrando-se às drogas e aos 26 anos já não podia viver sem elas. O negócio caiu por terra e a casa da família depressa se tornou um antro de tráfico e promiscuidade. Assistindo a tudo isto, a mãe de Carlos entra em desespero. É problemas atrás de problemas. A minha mãe começa a ter problemas comigo. Nós começamos a nos desentender muito. E é um arrastar de coisas. Então ela começou a ter depressões, começou a ser internada. A mãe de Carlos definhava, mas ele não queria saber. 10 anos depois de ter mergulhado a fundo numa vida de vício e crime, acaba por ser preso. Eu, quando fui a primeira vez preso, a sensação que eu tive depois de estar preso foi que tinha sido uma coisa boa que me tinha acontecido, não é? Porque eu era muito exagerado nos consumos. Mas nem o cárcere o fez mudar de vida e voltou a ser preso mais 2 vezes. Carlos tinha transformado a vida dele e a da família no inferno. Aos 39 anos, já livre da cadeia, é confrontado com uma verdade cruel. Só 2, 3 meses depois da minha mãe ter morrido é que me contaram que ela se tinha suicidado. Eu tenho certezas absolutas que foi por minha causa. Foi um desgosto muito grande e ela não conseguiu suportar o facto de eu ser uma pessoa que tinha montes de condições para fazer no campo do mobiliário, fazer coisas muito interessantes e eu ter enverdado por outro caminho que não seria o que ela desejava. E que no fundo ela sabia que era o que eu gostava também. Eu na época senti-me muito culpado pela morte da minha mãe. Eu hoje sinto-me muito mais culpado. Embora esteja recuperado dos vícios há quase uma década, Carlos sabe que não pode apagar o passado. Hoje, aos 49 anos, só deseja poder recuperar o tempo perdido. Um dos meus objetivos, se é que eu pudesse concretizar um sonho, seria voltar a ter o meu próprio negócio, não é? Sinto um dever, não é? Especialmente com a educação e com os ensinamentos que ela e o meu pai me deram, não é? Tentar ser uma pessoa melhor para que onde eles estejam, sintam orgulho naquilo que eu estou a fazer. E não sente já Sim. que eles Claro. agora o devem olhar de outra forma, mesmo estando? Sim, perfeitamente. Hoje
consciente que a vida é diferente, completamente. Mas a culpa não sai daí. Claro que não, não é? Algo que nós faz muitas... É um percurso de uma série de anos onde a gente faz muitos disparates, não é? Porque era, no fundo, o filho que toda a gente queria ter, estava a prolongar o negócio dos pais, aprendeu tudo facilmente, não é? Claro. Já tinha quase que tudo nas suas mãos. Perfeitamente. Mas, como eu disse na reportagem, o falecimento do meu pai abanou a minha estrutura completamente. Que foi difícil encarar o futuro sem ele. Pronto, mesmo estando preparado, que Ele morre com o quê? uma embolia cerebral de um dia para o outro. Nós não esperávamos, não estava doente, não. E julgo que isso mexeu. E se calhar não só isso, talvez também eu era jovem, uma tentativa de querer descobrir coisas, que até aí... Mas sentiu-se perdido. Ou seja, o pai morre e há um turbilhão de emoções que se tem na altura e naqueles dias e nas semanas seguintes. Quando é que se começou a sentir perdido? Quando é que percebeu que tinha caído aquele pilar? Isso são coisas que, é assim, nós só nos apercebemos da falta das pessoas com o tempo, não é? Não é logo de um dia para o outro. Com o tempo, nos nossos déficits, os nossos pais estão lá para reparar, não é? E ele deixou de estar. A mãe estava, mas eu contornava a situação bem e se calhar naquela altura eu precisava de alguém que já não estava lá. Precisava do pai. Segurasse. Trouxe consigo o Carlos Anjos. Ele é o presidente diretor da associação, o projeto Milénio. Como é que chegou o Carlos à associação? Muito mal. O Carlos chegou, não conseguia andar, não conseguia fazer a sua própria higiene sem ajuda e durante 6 meses, como ele disse, fomos nós, eu e colegas que o recebemos, que o fomos ajudando a recuperar um pouco, primeiro fisicamente, a sua aparência e o seu bom aspecto, que ainda os mantém. Mas foi um dos casos mais graves que vocês viram. Estava numa fase realmente muito complicada. Foi um dos mais graves. Não, se não o mais grave, mas um dos mais graves. Porque chegam pessoas em situação muito, muito complicada, porque arrastam a situação delas no campo da droga, ao ponto de, umas vezes conseguem sair, outras vezes morrem no sítio onde estão. E a nível físico, o caso já estava muito mal, mas vocês perceberam que a nível mental poderia haver aqui algum trabalho a fazer? Sim, é assim, encaramos sempre isso com toda a gente. Porque as pessoas, quando nos chegam, é feita primeiro uma triagem, uma avaliação do problema que realmente a pessoa tem, porque o Projeto Milénio não é um centro que se proponha a reabilitar toxicodependentes, são casas de acolhimento. A gente acolhe pessoas com todo o tipo de problemas. Problemas com álcool, pessoas que são sem abrigo. Portanto, depois da chegada dessas pessoas ao centro, é feita uma avaliação, é feito tentando perceber qual é o caminho a seguir, né, o real problema da pessoa e a melhor forma para ajudar. O Carlos vinha do mundo da toxicodependência, num estado muito complicado a nível de saúde, mas acima de tudo vinha com força de vontade, que é sempre aquilo que é mais importante para que as pessoas possam... Mas quando olha para si hoje, e quando se vê ao espelho, e não só, quando se está a analisar, percebe que esse passado está aí, no fundo, apesar do cotidiano normal, da felicidade que consegue ter, está aí o passado sempre presente, tal passado obscuro? É assim, eu luto diariamente para não carregar traumas de qualquer espécie. Ou seja, faço os possíveis para as experiências negativas do passado me darem ensinamento para vencer o meu dia-a-dia, não é? E acima de tudo, traumas não, porque problemas eu tenho. Traumas não pode ser. Tem problemas, mas já tem a vida, se calhar, que desejaria ter neste momento. O que é porque consegue, no fundo, retomar um bocadinho o trabalho que tinha na loja do pai, não é? Sim, mas alimentar pesos não irá ajudar de certeza absoluta o que eu me proponho a fazer no futuro, não é? Ou seja, por outras palavras,
assumindo a responsabilidade de tudo o que fiz no passado. Pronto, já pedi a Deus e à minha mãe e aos meus pais desculpa por isso, mas eu tenho que viver a minha vida. E estou com 50 anos, não é? Mas é uma vida auspiciosa no sentido de vai continuar a fazer aquilo que gosta, não é? O tal sonho de abrir o seu próprio negócio, a sua loja. Tem namorada? Sim, mas é assim. Por exemplo, em termos de negócio, há uma coisa que eu quero frisar aqui. Como eu disse à colega na entrevista, não é uma meta a curto prazo. Não é? E, aliás, não é por estar o Presidente da Associação aqui, porque assim, eu tenho responsabilidades para com a Associação em termos de direção. E não os vai largar nunca, certamente? Não sei. O futuro é que o irá dizer, mas a médio prazo, explico isto desta seguinte forma. A médio prazo, os caminhos que Deus me apontam passam pela Associação. A um longo prazo, não sei quanto, se Deus me apontar os caminhos de eu realizar o meu próprio sonho, irei realizá-lo. Esse Deus sempre esteve aí ou surgiu agora? Não, sempre esteve. Eu tive uma educação religiosa, embora que, a certa altura, essas coisas... Mas eu recordo-me que, em determinadas alturas, quando estava mal, quando os vizinhos viam que a gente já... Pronto, que eu já tinha dificuldade em me alimentar e essas coisas, e me levavam alimentos. Eu recordo-me que algumas vezes pedi a Deus para me pôr num sítio onde eu pudesse, sei lá... Porque, é assim, como disse, o tóxico, há alturas que, pronto, 90% do tempo pensa da forma que disse, mas nem sempre pensa dessa forma. Há ali uns momentos, nem que sejam breves, de lucidez. Sim, pensa de outra forma também. Porque o que leva a pensar de outra forma é o sofrimento da própria ressaca, dessas coisas. Mas o que é que eu estou a fazer? Então, mas o que é isto? Mas hoje está a fazer tudo bem no sentido de se considerar já um homem feliz? Sim, vou lutando nessa direção, claro. E é por essa felicidade que merece o nosso aplauso, Carlos. Parabéns por ter dado a volta ao seu destino e por ter conseguido, no fundo, recuperar aquilo que sempre esteve aí, muito presente.